Bom, primeiro de tudo, boa tarde a todo mundo. Eu sou Marco Camargo, eu sou mestrando aqui da Harvard Kennedy School em Administração Pública focada em Desenvolvimento Internacional. É um prazer aqui chamar o nosso próximo convidado. Ele que é formado em Economia pela USP, foi professor visitante pela USP, professor titular pela Unicamp, tem seu PhD pela Universidade de Cornell, contribuiu e contribui muito para a discussão sobre política industrial e produtividade no Brasil. Um grande exemplo disso foi um estudo que coordenou nos anos 90 e, mais recentemente, seu papel como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Queria pedir uma salva de palmas aqui para o Luciano Coutinho. Muito obrigado. Pessoal, queria agradecer aos organizadores a honra desse convite. Eu tinha ficado aqui muito na dúvida de fazer uma apresentação em PowerPoint e resolvi não fazer, falar 15 minutos e ouvir perguntas. Nós temos só meia hora, então temos um período muito estreito. O tema que está colocado é um tema muito geral do papel do governo na promoção da produtividade. Produtividade é um conceito bastante complexo. Em geral, os economistas olham muito a produtividade no âmbito, no plano microeconômico, no plano do sistema empresarial, olhando como os insumos produtivos e a chamada produtividade total de fatores pode ser medida, etc. Mas a produtividade, quando olhamos a economia como um todo, ela tem três dimensões mais complexas. Há uma dimensão sistêmica, que tem a ver com qualidade da educação, burocracia, taxa de juro alta demais, que é negativa, taxa de câmbio excessivamente apreciada, enfim, temas que foram abordados aqui e que são muito relevantes. O sistema de financiamento, a eficiência do sistema de financiamento, a eficiência do mercado de capitais, que foi objeto aqui do doutor professor Ari Osvaldo, etc. Então, há um nível sistêmico importante para a produtividade que nós não podemos esquecer. Há um segundo nível para a produtividade que eu chamo de mesoeconômico e que é fundamental para cadeias produtivas, para as empresas, a logística, por exemplo, a eficiência do sistema de suprimento de energia, e a infraestrutura de telecomunicações, que é super importante para as tecnologias do futuro. Então, há um nível mesoeconômico muito relevante para a produtividade total de um país. E, finalmente, há o nível das empresas, o nível empresarial, o nível microeconômico. Nós estamos discutindo esse tema da produtividade num momento muito especial, no momento em que há um reconhecimento de que a produtividade caiu significativamente depois da grande crise financeira internacional. Há um paper recente de um grupo de trabalho do FMI, agora de abril, do início de abril, um paper muito interessante, chamado Gone with the Headwinds. É muito interessante, a produtividade se foi com o vento contrário. E esse texto, eu vou sumarizar rapidamente, esse texto constata o seguinte: nas economias desenvolvidas, você teve um desempenho bastante razoável da produtividade, entre 1,2% ao ano
entre os anos 90 todos até o início, até 2002, depois, antes da grande crise financeira, que é a quebra do Lehman Brothers, enfim, a grande crise financeira que se arrasta até hoje, houve uma desaceleração razoável, significativa da produtividade, falando das economias desenvolvidas. Cai de 1,2 em média para 0,7 ao ano. Depois vem a crise internacional. E depois da crise internacional, a produtividade cai para níveis muito baixos. Cai de 0,7 para menos da metade. Dependendo da forma de medida, e existem bases de dados diferentes, não é? Existe a base, a PEN World Data, World Tables, que é uma metodologia, e existe a CLAMS Data. A CLAMS tem produtividade mais baixa, mas ela mostra, depois da crise, uma produtividade em queda negativa de 0,7 depois da grande crise financeira internacional. É uma discrepância muito grande, mas há uma queda de produtividade depois da grande crise. Nas economias emergentes, o processo é um pouco diferente. A produtividade de 90 a 2002 é mais baixa do que as economias industriais avançadas. Então, ao invés de ser 1,2, ela está em torno de 0,7, pouquinho acima da metade. Por outro lado, nos 4, 5 anos antes da crise, né, de 2003 a 2007, diferentemente das economias desenvolvidas, a produtividade sobe espetacularmente, né, de 0,7 para 2,7. É uma subida muito forte. E depois da grande crise internacional, a produtividade cai. Cai também nas economias emergentes. Menos, mas cai para 1% ao ano. Cai em todo lugar. Então, existe uma discussão complexa sobre esse tema. Primeiro, as causas da debilitação da produtividade pré-crise. Então, na verdade, são levantadas hipóteses. Essas hipóteses não são comprovadas, mas são hipóteses interessantes. A hipótese é de que houve uma perda de dinamismo do grande ciclo de tecnologias de informação nas economias desenvolvidas, o drive de mudança teria atenuado, e a difusão de inovações entre empresas grandes e pequenas na cadeia também teria perdido força como fatores estruturais pré-crise. Por outro lado, nas economias emergentes, a aceleração pré-crise, que é um grande contraste, decorreria do auge da integração chinesa na economia global. Aliás, a integração chinesa, capturando manufatura de todas as cadeias de valor no mundo, teria esvaziado parte da produtividade nas economias desenvolvidas e concentrado em economias emergentes. Tem a medida com e sem China, e, de fato, a China sozinha tem um efeito relevante de subir a produtividade. A outra hipótese é que o comércio global, nesse período, acelerou e cresceu mais do que o PIB, e o comércio global ajudou a tornar mais eficiente o sistema econômico global e, portanto, tornou a produtividade mais forte. Além do que o sistema, a subida, o ciclo de commodities, teria dinamizado a produtividade nas economias exportadoras de commodities. Então, essas são as hipóteses colocadas pela turma do FMI sobre os efeitos da produtividade. Bom, pós-crise, pós-grande crise internacional, a produtividade cai em todos os países, mais nas economias desenvolvidas, menos nas economias emergentes, e a grande discussão é quais foram as causas, por que a produtividade total de fatores caiu. E aí são várias as explicações, né?
hipóteses levantadas, bastante plausíveis, não é? Uma delas é a questão da restrição de crédito. Quer dizer, o sistema de crédito ficou profundamente machucado pela crise financeira internacional. Isso, junto com regras prudenciais, levou o sistema de crédito a ter que fazer recapitalizações e adotar uma política muito estrita e prudente de desalavancagem do próprio sistema bancário, para poder se cumprir com os requisitos de capitalização. Junto com isso, em várias das economias, famílias que haviam se alavancado muito antes da crise tiveram que desalavancar para pagar dívida. Então, você tem um fenômeno de contração de demanda, de crédito e de demanda. É claro que, dependendo do país, os pesos relativos desses efeitos são diferentes. Mas o fato é que o impacto sobre desemprego, desalavancagens, não é? Tanto de empresas quanto de famílias, e capacidade ociosa, leva a uma queda muito forte no investimento. Não é? Essa queda no investimento é generalizada, não é bastante ampla, e a queda no investimento realimenta, e há então um círculo vicioso que realimenta os efeitos negativos de que cai mais o desemprego, aí torna mais difícil as desalavancagens, etc. Essa é uma das explicações, junto com uma hipótese interessante de um efeito de histerese. O que é o efeito de histerese? Assim, é que o choque da crise internacional foi tão forte que ele produziu efeitos muito duradouros sobre vários aspectos da vida econômica. Destruiu empresas, porque faliram. Destruiu empregos de trabalhadores experientes, que depois não conseguem retornar ao mercado de trabalho. Destruiu o impulso inovador em curso por causa do estresse sobre as empresas. Destruiu a capacidade dos estados de apoiar a inovação por causa do estresse fiscal, né? Porque vários estados reagiram à crise fazendo déficit, depois exauriu a capacidade fiscal, e aí os orçamentos de suporte à inovação também perderam. São várias das hipóteses levantadas, né? E esses efeitos de histerese produzem gaps, produzem interrupções em processos dinâmicos e ceifam capacitações importantes. E, ao ceifar capacitações importantes nas empresas, nos sistemas de inovação, produz efeitos de longo prazo. Essa é outra explicação. Vejam que essas explicações demandarão muita pesquisa, e aqui não estamos falando para a universidade, aqui tem uma pletora de propostas de pesquisa para entender as razões. Mas, enfim, quais são os caminhos para recuperar a agenda da produtividade? Não é? Os caminhos são complexos também. Os autores desse trabalho, eu concordo em parte, só em parte, eles dizem, não, nós temos que atacar aquelas causas mais óbvias que produziram o descarrilamento da produtividade. Perfeito, eu concordo. Mas acho que nós teríamos que ir um pouco além. Eu vou dizer primeiro com as propostas que eu concordo. Primeira proposta, que é um consenso hoje global: mais investimento em infraestrutura. Eu acho que hoje todo mundo concorda que precisa ter mais investimento em infraestrutura e em energias, incluída, energias renováveis de preferência. Bom, obviamente que essa não é uma agenda simples, é uma agenda complexa, porque investir em infraestrutura demanda planejamento de longo prazo, demanda preparação de bons projetos que não caem do céu, demanda estruturação de fontes de financiamento de longo prazo, e isso inclui bancos de desenvolvimento, bancos multilaterais, inclui o mercado de capitais se desenvolver para poder dar suporte, inclui taxas de juros
baixas para a infraestrutura, porque não adianta vir com taxa de mercado muito alta para financiar a infraestrutura. A infraestrutura não comporta taxas reais muito maiores que 2% reais, 3% no máximo, especialmente se nós queremos promover energias renováveis, por exemplo, ou infraestruturas inteligentes que têm um prazo de maturação muito longo. Então, aqui tem um consenso. E isso tudo depende de uma parceria Estado-setor privado, mas depende de um Estado eficiente que possa preparar as bases para o investimento em infraestrutura. Tem aqui uma agenda. Outra agenda importante, né? E dentre as infraestruturas, não esqueçamos, além das energias e das logísticas, que tem efeito sistêmico e efeito mesoeconômico, não esqueçamos a grande rede, as redes de telecomunicações, que são absolutamente essenciais para o futuro, com a internet das coisas, enfim, com as grandes potenciais de aumento de produtividade que estão colocadas no futuro. A segunda sugestão, acelerar reestruturações e capitalizações, reestruturações empresariais e capitalizações. E isso é uma agenda complexa também, porque depende de um mercado de capitais eficiente, depende de mecanismos, de leis de falência eficientes, depende de uma série de mecanismos de mercado ou mecanismos públicos de regulação que permitam reestruturar bancos, reestruturar empresas, etc., que é um processo lento e complexo. Eu estou de acordo, eles dão relevância para isso. Finalmente, os autores levantam a necessidade de educação, eu seria até mais enfático, educação, treinamento, qualificação do trabalho e alguma dose de flexibilização para que o mercado de trabalho seja mais eficiente, possa treinar, etc. E aqui uma questão importante, porque reconhecendo o tema do envelhecimento das populações, há a questão de como tirar proveito dos trabalhadores mais experientes, mais velhos, e que possam dar mais antes que se consiga formar uma nova geração no novo paradigma do emprego digital, do emprego da nova etapa digital. Então, aqui está toda uma discussão interessante com a qual concordo, etc. E, por fim, há uma sugestão de retomada do comércio internacional, uma sugestão até um pouco voluntarista, porque eu não sei como é que vai retomar, mas, enfim, uma defesa do multilateralismo, de regras, de que o comércio internacional seja redinamizado, etc. Acho que um pouco de reação às tendências protecionistas atuais, que são muito nocivas à questão. Por aí param as propostas. Em que eu vou além nessa agenda de gestão, de retomada da produtividade? Primeiro, é preciso políticas tecnológicas, políticas de suporte à inovação tecnológica muito mais potentes do que a que nós estamos vendo. Não é? Eu estou começando um projeto agora de varrer o que é que as economias principais estão fazendo em termos de políticas tecnológicas, porque há uma grande onda de transformações tecnológicas em curso, começando com a internet das coisas, inteligência artificial, grandes redes, não é? E a manufatura avançada, a manufatura toda integrada e inteligente. Não é? Nós temos promessas na genômica, na genética avançada, de novas possibilidades de edição genética que pode transformar a indústria de agronegócios, a saúde, pelo menos essas duas, de maneira muito profunda nos próximos anos. Ainda as nanotecnologias e, especialmente, o armazenamento de energia, que é um tema caríssimo, tanto para eficiência energética quanto para os sistemas
internet das coisas, porque para todos os sensores que vão estar espalhados, para transformar objetos todos conectados entre si em sistemas inteligentes, qualquer coisinha vai ter que ter uma bateriazinha que dure muito tempo para poder fazer funcionar essas grandes redes. Então, a questão do armazenamento de energia é uma questão crítica. Então, esses são temas, e a esse tema eu acrescento a necessidade de pensarmos políticas industriais para o futuro em novas bases. Não é? Nós precisamos olhar o impacto disruptivo de certas inovações e preparar as nossas economias. Então, as políticas industriais têm muito mais que olhar para frente do que olhar para trás. Não é? Aqui é uma dose de desafio muito grande, porque há uma certa incerteza de trajetórias, etc. Mas, enfim, vocês me deram um tema super complexo. O último ponto que eu agrego, e que não está na receita do FMI, eu agreguei esses dois, é a questão, e eu vou parar por aqui, só vou enunciar, é a questão da continuidade dos processos de melhoria de distribuição de renda e dinamização de mercados internos. Aquilo que a América Latina e o Brasil fez nos últimos anos, e que, infelizmente, a recessão está fazendo retroceder, mas ainda deixa um legado, o legado ainda pode ser salvo. Aliás, outro dia o Canuto escreveu sobre isso, quer dizer, tem uma parte do legado que, felizmente, esperamos não seja varrida, não é, pela crise, mas ela é um ingrediente fundamental para as economias em desenvolvimento, ou seja, retomar as políticas de redução da desigualdade. Então, parece que não tem nada a ver com produtividade, mas tem. Não é? Então, produtividade é algo muito complexo, e os economistas, às vezes, simploriamente, olham só no ângulo microeconômico, e ela é mais complexa. Mas eu queria parar por aqui, porque eu já fiz as provocações, e eu queria ter 10 minutinhos para poder responder perguntas. Desculpem, mas não consegui fazer em 15 minutos. Vamos lá. Perguntas, por favor. Boa tarde, meu nome é Alexandre, estudante de MBA aqui em Harvard. Minha pergunta é a seguinte, você falou da importância do investimento em infraestrutura como seu primeiro ponto, e até do FMI também, para trazer de volta esse ganho de produtividade. Na sua avaliação, o que deu errado no PAC 2, e quais são as lições que a gente deve tirar para que os nossos próximos investimentos em infraestrutura sejam mais eficientes e mais eficazes? Olha, eu acho que o PAC não deu errado. O PAC talvez não tenha sido aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Depende do que você olha. Eu acho que os avanços em aumento do investimento público eu gostaria que tivesse sido muito mais, mas aconteceram. Nós aumentamos o investimento público em energia, aumentamos o investimento público em rodovias, em ferrovias, aquém do que eu, pessoalmente, o que todo mundo gostaria, mas aumentou. Por que é que deu errado? Porque não é fácil, e aqui eu volto assim, nós precisamos ter um estoque de projetos de alta qualidade. Então, a preparação de projetos é uma coisa mal parada no Brasil, porque isso exige capacitações no Estado. Não é? Você pode contratar o setor privado, mas o Estado precisa ter inteligência suficiente para julgar a qualidade desses projetos. Depois, você tendo bons projetos de engenharia abertos, precisa ter um pipeline, você não pode ter um impulso, você precisa ter projetos continuadamente sendo preparados. Depois, você precisa ter uma regulação inteligente, suficientemente atrativa. Terceiro, você precisa ter capacidade de financiamento de longo prazo para sustentar projetos. Não é? Então, nós precisamos, nós acho que tivemos impulsos, o estoque de projetos diminuiu, não é? E não é fácil, e depois a crise atual
reduziu muito a demanda e mesmo o estoque de projetos que estava pronto, o atual governo tem dificuldade de colocar os leilões, porque a realidade é que a demanda caiu muito além do que se imaginava. Então, você tem um círculo vicioso. Mas há, de fato, um problema estrutural. O Brasil precisa ter uma visão de longo prazo, uma preparação de projetos consistente, permanente, precisa ter organismos capacitados, precisa ter regulação, e isso são temas que não se faz da noite para o dia, né? E demanda muita persistência e demanda uma visão de longo prazo. Né? Então, esse é um tema para discutir em profundidade. Boa tarde, meu nome é Bernardo, sou advogado. Eu gostaria de que o senhor gastasse alguns minutinhos falando sobre a crítica que por vezes é feita, e perdão pela simplificação aqui, mas de que o BNDES, por exemplo, favoreceu a criação de campeões nacionais e de que focou por muito tempo os empréstimos para empresas de grande porte que teriam condições de captar recursos no mercado. Obrigado. Olha, eu agradeço a pergunta, não estava esperando responder isso, que não tem a ver diretamente com o tema, né? Mas eu acho que há muita falácia nessa história, porque mesmo que você pegue grandes empresas que estão investindo no país, você não tem fontes de funding de longo prazo para suportar o investimento capital intensivo por empresa. Essas empresas, obviamente, teriam acesso ao mercado de capital e poderiam ter tomado em dólar bonds, e tomaram intensamente. O crescimento da dívida externa privada das corporações brasileiras foi muito forte, depois que obteve grau de investimento. Se o BNDES não tivesse emprestado também para essas empresas, o grau de dolarização da dívida privada brasileira seria muito mais alto e a vulnerabilidade do balanço dessas empresas às depreciações cambiais seria muito maior, especialmente para as empresas que eram voltadas, não tradables ou voltadas para o mercado interno. Idem os financiamentos à infraestrutura. E, finalmente, houve um acidente de percurso super relevante, do qual eu não gosto de falar muito, mas que nos motivou e foi necessário. Em 2008, na crise do subprime, lá, do quebra do Lehman Brothers, depois dela, o câmbio depreciou fortemente e mais de 200 grandes empresas que tinham feito derivativos de câmbio tóxicos, vendidos por bancos, quebraram. Então, nós tínhamos a seguinte opção: deixar quebrar ou operar reestruturações. Nós operamos reestruturações, e para operar reestruturação, sem estatizar as empresas, só tinha um caminho: era promover uma consolidação no qual, felizmente, as empresas saudáveis que não tinham feito os derivativos consolidassem. Não é? E foi possível, através disso, na verdade, criar empresas mais fortes. E nós estamos... Eu acho que há uma tendência ideológica a criticar isso sem mostrar todos os casos bem-sucedidos de reestruturação. Então, nós temos uma quantidade de casos de reestruturação que foi muito maior do que os casos de insucesso. Então, os críticos pinçam alguns casos de insucesso para dizer: olha, a política foi para favorecer e tal. A política foi para salvar a estrutura produtiva, obviamente, tirando fora os controladores, tirando do controle os controladores que fizeram a barbeiragem de comprar os derivativos. Mas essa é uma longa história, eu não vou entrar em detalhe, podemos conversar depois pessoalmente. Acho que tem tempo para a última pergunta, ali tem o lado de cá, mas enfim. Obrigado. Meu nome é João, eu também sou estudante de MBA aqui de Harvard. E, na verdade, minha pergunta é pegando um ponto que tu mesmo falaste, a necessidade de uma nova política industrial no Brasil. A necessidade de uma nova política industrial no Brasil.
Eu gostaria de saber um pouco os contornos dessa política e perguntar se tem alguma relação com a política de alguns outros países que fizeram isso muito bem feito. Então, tu pega o Japão, por exemplo, que soube tirar o apoio de indústrias pouco produtivas para realocar esse capital a indústrias mais produtivas. Isso faria parte dessa nova política industrial brasileira, e tu achas que o Brasil tem feito isso bem no passado? Ou ele tem insistido em indústrias que são simplesmente pouco produtivas, mas que já estão lá, ou que têm pessoas bem conectadas, por exemplo? Bom, a pergunta é difícil. Assim, eu acho que as políticas industriais puramente protetivas de setores que fazem lobby para ganhar tal sem contrapartida já deveria ter terminado tal. O que eu estou assim, eu acho que nós não temos um paradigma claro sobre como as grandes transformações. O que eu acredito é que nós teremos uma grande onda de transformações tecnológicas nos próximos 10 anos, 10, 20 anos. Né? E que isso vai exigir novas formas, e o centro da política está na promoção da inovação e no aproveitamento das janelas de oportunidade que as inovações trarão. Né? E nós temos um poderoso grupo de inovações com potencial disruptivo, etc. Startups, por exemplo, são um caminho extremamente relevante em várias das áreas. Grandes empresas estão fomentando ecossistemas de startups para depois, é quase como se ela tivesse terceirizado o R&D delas, para depois ir lá e comprar as melhores. Né? Então, existem estratégias novas que precisam ser estudadas. Eu acho que o Brasil está longe até de entender isso. Eu acho que o foco do atual governo, naturalmente, são reformas. Ele tem um horizonte curto, não é o objetivo cobrar do atual governo isso, eu acho que está fora, mas eu acho que nós temos que pensar o que propor, né? E olhar o que é que todos os países relevantes estão fazendo diante da indústria 4.0, dessas grandes transformações. E existem estratégias. A China tem estratégia, a Coreia tem estratégia, a Alemanha tem uma estratégia, né, que eu conheci mais de perto. Os Estados Unidos têm uma estratégia mais diversificada, nós não sabemos como é que o governo Trump vai lidar com isso, né, não está claro ainda, mas, enfim, nós precisamos olhar, aprender, e isso é parte do trabalho, acho que, de reflexão sobre o futuro do Brasil. Lamento não poder, eu acho que a gente, para aprofundar isso, precisaria aqui, talvez, 2, 3 horas de conversa. Muito obrigado. Uma pena que ficaram tantas perguntas que a gente não pôde, mas o tempo é o tempo. Muito obrigado a todos.